Este programa é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, boa tarde. Nós iremos, daqui a 3 aulas, finalizar todo o conteúdo da morfologia. Finalizamos o estudo da fonofonologia. A professora Perla já iniciou o estudo da semântica, já está na estilística, que vocês já assistiram essa aulinha. Nós vamos finalizar a morfologia para entrar na última parte das nossas aulas, que está chegando à reta final, que é a sintaxe, tá bom? E para finalizar a morfologia, que é base da sintaxe, nós vamos trabalhar hoje no nosso projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você, o projeto da Secretaria Municipal de Educação de Rosário, por intermédio da Prefeitura. Nós vamos trabalhar hoje os advérbios, tá? Os advérbios, que são uma classe de palavra, é bem tranquila de se trabalhar, desde que o aluno ele entenda a semântica. A semântica, que foi o que a professora Perla trabalhou com vocês, né? Que é o estudo do sentido, que é o estudo do significado. O advérbio é um conteúdo tão fácil, que acaba sendo completamente complicado para os alunos, porque eles não entendem não o conceito, não a classificação, mas o sentido. Porque o advérbio ele depende muito do sentido, do contexto, tá certo? Então, o foco da nossa aula hoje é aprender o que são advérbios, quais são eles, né, e identificar eles em algumas orações, em algumas frases, tá bom? Então o Ítalo vai focar aqui no nosso monitor e vocês vão ficar aí com a nossa aulinha através da nossa vozinha. Vamos lá! A priori, gente, eu venho trazendo aqui para vocês essas orações para tentar fazer a definição de forma específica, com exemplo do que é advérbio, tá bom? Mas de antemão, eu vou fazer essa definição para vocês, tá? O advérbio é uma classe de palavra modificadora, tá bom? Modificadora. Na aula anterior que você assistiu, você aprendeu comigo o estudo da preposição, que é uma classe de palavra que faz ligação, né, que faz relação. A gente já trabalhou o substantivo, que nomeia. A professora Perla ensinou o adjetivo, que caracteriza. O numeral, né, que quantifica, que indica ordem, posição. O artigo, que também faz a questão ligativa direta ao substantivo, fazendo a determinação dele em gênero e número. Trabalhou-se já comigo os pronomes, que é uma classe de palavra que acompanha, que substitui. Interjeição também já foi dada, é uma classe de palavra que exprime sentimentos, sensações. E aqui no advérbio, a gente precisa entender o seguinte, que ele é um termo modificador, tá certo? Entendendo esse contexto de modificação, a gente vai também entender o contexto desse estudo do advérbio nessas orações, nas frases, tá bom? Beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. A apresentação musical estava muito emocionante. O concerto começou cedo. O concerto começou muito cedo. Esses exemplos que eu estou trazendo para vocês aqui são exemplos em que todos eles, né, ali na nossa parte sublinhada, eu tenho um advérbio que está modificando um outro termo, tá certo? Beleza? Então, vamos prestar atenção no que se refere especificamente ao que eu digo, quando eu falo que é uma palavra modificadora, tá bom? Nesse primeiro exemplo aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a apresentação musical estava muito emocionante. Se nós fizéssemos a exclusão do termo muito, esse termo muito, ele não faria falta nessa frase, tá certo? O termo muito não faria falta nessa frase, nessa oração. Eu poderia simplesmente dizer o seguinte: a apresentação musical estava emocionante, tá certo? A apresentação musical estava emocionante. Só que quando eu quero fazer uma modificação do sentido, né, dessa frase, nesse contexto aqui, eu utilizo uma classe de palavras chamada advérbio. O advérbio serve para isso, pessoal. Ele modifica o sentido das orações, indicando diversas circunstâncias, tá? Inclusive são classificações do próprio advérbio, tá certo? Nesse caso aqui, eu pergunto para você, o termo muito, qual é o sentido que ele está atribuindo a palavra emocionante e a própria oração, né? Se eu digo a apresentação musical estava emocionante, não é a mesma coisa de eu falar a apresentação musical estava muito emocionante, tá certo? E a gente já precisa aprender, desde já, e já aprendemos, porque já foi dada a aula, né? O conceito do termo, o conceito morfológico, né? A classe de palavra do termo emocionante. Nesse caso aqui é um adjetivo,
né? Então, a apresentação musical estava emocionante é uma coisa. Se eu disser a apresentação musical estava muito emocionante, já é outra coisa, tá? É outro sentido, é outra ideia. Eu estou fazendo aqui eu estou fazendo uma intensidade no termo emocionante, eu estou atribuindo um sentido de intensidade. Então, pense nisso. O advérbio, ele vai modificar os contextos, vai modificar as circunstâncias nas orações, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou reforçando mais ainda que não só foi emocionante, como foi muito emocionante, né? Se a gente diz assim, poxa, o jogo foi bom, poxa, o jogo foi muito bom, né? As ideias são diferentes, uma pessoa ela está dando um reforço maior à ideia do adjetivo bom, tá certo? Então pensa nisso. O advérbio, ele modifica o sentido das palavras. Mas de quais palavras, professor? Aí tu anota aí, pelo amor de Jesus Cristo. Anota aí no teu caderninho, na tua casa aí, no teu celularzinho, tira print aqui, tá certo? O advérbio é uma classe de palavra que modifica o adjetivo. Por isso que o adjetivo já foi dado, tá? Por isso que eu estou dando advérbio agora, falando sobre ele agora. Ele é uma palavra que vai modificar a ele mesmo, tá? Eu vou já mostrar um exemplo aqui. Ele modifica a ele mesmo. O advérbio, ele modifica o adjetivo e modifica o próprio advérbio, ele mesmo, tá? E o advérbio, gente, ele modifica o verbo, que é uma classe de palavras que a gente vai trabalhar mais um pouquinho à frente. Eu vou deixar por último, porque ela aqui é a maiorzinha, eu vou deixar ela por último, nossa última aula. Mas o advérbio é uma classe de palavras que modifica o adjetivo, a ele mesmo, o advérbio, e o verbo, tá certo? E embora eu não tenha dado essa aula de verbo para vocês, acho que eu e você, né, todos nós sabemos, pelo menos o conhecimento, a gente tem a ciência do que é um verbo, inclusive de identificá-lo numa frase, né? Então vamos lá. Se eu digo assim, pessoal, o concerto começou cedo, né? O concerto começou cedo. Esse concerto com C aqui, pessoal, ele é uma apresentação, tá? É um espetáculo musical, uma ópera, tá? Concerto com C, não vamos confundir o concerto com S. A professora Perla, inclusive, já ensinou os homônimos e os parônimos para vocês, né? Não vamos vacilar nessas questõezinhas. Então vamos lá. O concerto começou cedo. Nessa frase aqui eu posso dizer o seguinte: o concerto começou, tá? O concerto começou. Quando eu digo o concerto começou, é uma oração que tem sentido completo, tá certo? Ela tem sentido completo. Mas toda vez que eu acrescento um termo que modifica o sentido desse verbo, ele se chamará advérbio. Eu poderia dizer: o concerto começou tarde, o concerto começou muito tarde, o concerto começou cedíssimo, o concerto começou cedo hoje, o concerto começou cedo hoje à noite, o concerto começou cedo hoje à noite no teatro. Então eu estou indicando várias circunstâncias que estão fazendo a modificação do sentido dessa frase através do verbo começar, tá certo? Beleza? Então pense nisso. O advérbio, ele modifica o sentido do adjetivo que a gente já viu, e ele muda o sentido do verbo também, pessoal, tá certo? Ele muda o sentido do verbo. Ele vai mudar o sentido desse verbo através, especificamente, e você já pode anotar aí também, né, de uma relação de coexistência de sentidos, tá? E a gente vai ver isso especificamente na aula de sintaxe, né, de sintaxe das orações, só que a gente já pode adiantar para vocês aqui, tá? Anota aí. Os advérbios, anota aí, os advérbios sintaticamente são adjuntos adverbiais, tá certo? Isso aí vai ser cobrado nas provinhas de vocês mais à frente, tá bom? Os advérbios sintaticamente são adjuntos adverbiais. E um detalhezinho aqui nessa oração, nessa segunda oração aqui, o concerto começou cedo, é que quando a gente trabalhar também lá na sintaxe a predicação verbal, você vai analisar por que essa palavra cedo, ela vem após esse verbo começar, tá certo? Tem uma especificidade bem bacana aí, que algumas pessoas que quando aprendem, né, a predicação verbal, eles vão entender que sempre após um verbo intransitivo, sempre vai haver um advérbio, que sintaticamente vai ser um adjunto adverbial, né? Anota aí, pessoal, os verbos intransitivos, eles são aqueles que não precisam de complemento. Olha aqui, ó, o concerto começou. Eu posso simplesmente dizer isso. E eu não preciso dizer mais nada. Mas toda vez que eu digo alguma coisa após esse verbo intransitivo, esse após sempre será um advérbio, que sintaticamente, você já anotou aí, é um adjunto adverbial. Todo advérbio é adjunto adverbial. Todo advérbio é adjunto adverbial numa oração. Não tem como a gente errar isso nas provas, tá certo?
Desde o momento que eu já sei o que é advérbio, sei identificá-lo, eu vou saber que sintaticamente ele será adjunto adverbial, tá bom? Beleza? E aqui, gente, em o concerto começou cedo, eu posso acrescentar um termo, que é o termo muito tal qual na primeira frase, né, que vai fazer uma modificação. E dessa vez, esse muito, ele não vai estar ligado a adjetivo, como aqui, porque não tem adjetivo. E não vai estar ligado ao verbo começar, tá bom? O verbo começar, ele está sendo modificado pelo advérbio cedo. A palavra muito está modificando o próprio advérbio. Porque cedo é um advérbio e muito é outro advérbio. Então é o advérbio modificando o advérbio. E isso que é a definição, tá certo? Ele modifica o adjetivo, ele modifica o verbo e ele modifica a ele mesmo, tá bom? Então, começou cedo, começou muito cedo. Muito não está ligado a começar, e sim a palavra cedo, que é advérbio que você já viu aqui, tá bom? Então, se a gente botar isso na cabeça, pessoal, que o advérbio é uma classe de palavra modificadora, é uma classe de palavra que ele faz a realização da mudança de sentido nos contextos desse adjetivo, desse verbo e dele mesmo, a gente não vai errar as questões, tá? A gente vai ver agora alguns exemplos de advérbios, né, e suas classificações. Deixa eu avançar aqui. Aqui eu já mostrei para vocês, né, que ele modifica o adjetivo, ele modifica o verbo e ele modifica a ele mesmo, tá certo? A ele mesmo. Esse cedo modificando o verbo e esse advérbio modificando o advérbio cedo. Vamos lá. Vamos lá, definição de advérbio para vocês. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que o advérbio é invariável, tá? Ele é invariável. Essa questão de variação a gente trabalhou lá na introdução à morfologia, tá? Variação de gênero, de grau e de número. A gente tem que entender que o advérbio é invariável. Algumas gramáticas estão trazendo o advérbio uma variação de grau. Uma variação de grau. Só que nós não vamos trabalhar essa variação de grau aqui, porque ela já é vista nos adjetivos, e a professora Perlinha trabalhou com vocês, tá? A variação de grau do adjetivo que precisa de um advérbio ali, tá certo? Precisa de um advérbio, tá bom? Então, a variação do adjetivo de grau necessita de um advérbio, então aqui eu também vou trabalhar com adjetivo, isso já foi feito, tá? Mas, a priori, a gente vai entender o seguinte, o advérbio ele é invariável, tá certo? Ele é invariável. Semanticamente, a professora Perla falou da semântica, o estudo do significado, né? Qual o significado do advérbio? Ele expressa uma circunstância, pessoal, eu falei para vocês, tá? De lugar, de tempo, de modo, de dúvida, certeza, afirmação, negação, intensidade. É esse o trabalho que tu aí que está assistindo a minha aula vai ter que ter e entender. Quando um advérbio está indicando lugar, quando ele está indicando certeza, dúvida, tempo, modo, intensidade, tá certo? Porque decorar advérbios não dá certo. A gente tem que entender o sentido dele, a semântica dele, tá bom? Né? Quais são os advérbios que indicam lugar? São esses. Mas se tiver expressões que indicam lugar não são advérbios? São, né? São expressões adverbiais. E é isso que eu vou ter que entender, tá bom? E sintaticamente, gente, ele modifica um verbo, um adjetivo e a ele mesmo. Vocês já notaram aí que sintaticamente ele sempre será adjunto adverbial, tá certo? Beleza? Vamos lá, avançando aqui. Gente, os advérbios, eles também podem, atenção, se referir a uma oração inteira, tá certo? A uma oração inteira. A um contexto frasal inteiro. Nessa frase aqui, gente, infelizmente, a apresentação foi rápida, tá certo? Quando eu digo, infelizmente, a apresentação foi rápida, esse advérbio está se referindo a toda a oração seguinte, tá certo? A apresentação foi rápida, infelizmente, tá? Ele pode fazer essa relação de toda a frase, não só de um termo igual a gente viu agora, né? O concerto começou cedo. Cedo se refere ao verbo começar, né? E aqui não, esse infelizmente se refere a toda a oração, tá bom? E a gente vai entender que ele pode aparecer no início, no meio e no fim. Só que isso vai ser dado numa aula de vírgula, tá? Não sei se serei eu ou a professora Perla que vai dar essa aulinha de vírgula para vocês, bacana. Mas vocês vão ver que o advérbio ele vai voltar, né, nessas regras da vírgula. Gente, esse advérbio ele pode acompanhar substantivos, tá? É só umas construções raras, mas ele também acompanha o substantivo, tá? É preciso estar atento a isso. Como nesse exemplo aqui, ó. Essa é essencialmente a música de Mozart. Observem, essa é essencialmente a música de Mozart. Esse essencialmente está se referindo ao substantivo música, tá certo? Então ele vai fazer
esse acompanhamento, tá certo? Esse acompanhamento do substantivo. Mesmo estando ligado aqui por um... Ligado não, né? Acompanhado aqui por um artigo. Certamente ele será eleito. Eu vou rapidinho aqui. Aqui. Só avança aqui. Aqui, gente. Acho que faltou lá de cima. Gente, certamente ele será eleito. Com certeza ele será eleito. Ele falou claramente. Ele falou com clareza. Aqui eu estou querendo trazer para vocês o seguinte. Que o advérbio ou uma expressão adverbial, ela pode aparecer somente com um termo. Ou pode ser formado por uma locução. Tá? A famosa locução que a gente vem falando desde o adjetivo, né? Das outras, eu falei da locução prepositiva, tá certo? A professora Perla já falou do adjetivo, tá bom? Essa locução que é formada normalmente por 2 ou mais termos. Nesse caso aqui o advérbio também tem locução, ele é formado por locução. Eu posso dizer certamente ou com certeza, que é a mesma coisa. Só que certamente é só o termo adverbial e com certeza é uma locução, formada com a preposição e o substantivo. Professor, mas preposição e substantivo dá ideia de advérbio? Sim, pessoal. Porque como eu disse agora há pouco, você tem que prestar atenção à semântica, ao sentido. Se eu digo com certeza ele será eleito, eu estou trazendo um advérbio aqui de afirmação, né? Ele falou claramente, ele falou com clareza, as duas ideias são as mesmas, mas os termos, né? Os termos adverbiais eles são diferentes. Um é o advérbio com vocábulo e o outro é o advérbio formado por locução, tá bom? Quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, denominamos de locução adverbial, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Porque a gente aprende somente os advérbios que são formados por uma palavrinha, mas aí vem toda uma expressão que dá ideia de advérbio, tá bom? Se eu digo assim, ele estudou na escola, eu tenho um advérbio aí, né? Só que esse advérbio não é formado por uma palavrinha, ele é formado por um termo adverbial, né? Por uma expressão adverbial. Né? Na escola é um advérbio de lugar, uma expressão que indica o lugar onde a pessoa, né, o aluno estudou. Tá bom? Estou avançando. Observação 3, só avançar aqui. Gente, o advérbio ele pode ser representado por toda uma oração. Agora eu mostrei para vocês que um advérbio ele pode se ligar a toda uma oração, mas ele também pode ser representado por toda uma oração, tá? E isso a gente vai estudar bem legal lá na sintaxe, as orações subordinadas adverbiais, né? As orações subordinadas adverbiais, que inclusive eu e você a gente já tem que aprender o que é advérbio para quando chegar na oração adverbial a gente já saber, bem como as conjunções que a gente já vai trabalhar, tá bom? Então, logo que cheguei, né, é uma oração, gente. Por que é uma oração? Porque eu tenho um verbo, né? Eu tenho um verbo. A orquestra começou a tocar. Então eu tenho duas orações nessa frase. E a primeira oração é uma oração que tem valor de advérbio. Porque se eu digo logo que cheguei, eu estou indicando o tempo, né? O tempo. Esse é um estudo mais aprofundado, um pouquinho mais à frente, mas eu estou trazendo para vocês só para vocês terem noção que o advérbio ele não aparece somente como um vocábulo, tá? Ele aparece também na forma de locução adverbial e também de oração adverbial, oração subordinada adverbial. Nesse caso aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, já que está expressando a ideia de tempo. Classificação dos advérbios. Agora há pouco eu falei sobre a semântica dos advérbios, né, que eles indicam algumas circunstâncias. Lugar, tempo, modo, intensidade. Essa semântica dos advérbios, pessoal, ela vai gerar a própria classificação dos advérbios, que é a própria semântica do advérbio, tá bom? Então a gente vai ver aqui, ó, os advérbios se classificam como, professor? Como se classificam os advérbios? Primeiro, existem os advérbios que indicam tempo, beleza? Deixa eu avançar aqui, acho que tem um tempo. Os advérbios que indicam tempo. Comprei os convites ontem, né? Eu posso dizer assim, ó, a Cleide Maria Souza, a nossa coordenadora de sexta nona, ela está assistindo essa aula. Ela sabe que ela pode dizer assim, e professor Valdo, eu comprei os convites. E eu vou perguntar para ela, quando? Ela vai me dizer ontem. Então são duas frases diferentes. Mas ela pode chegar e dizer assim, comprei os convites ontem. Esse ontem, que é um termo acessório, por que é acessório? A gente bota se quiser, gente, não faz falta na frase. O advérbio ele tem essa característica. O advérbio ele é acessório. Comprei os convites, bacana. Se ela quiser dar uma informação a mais,
Comprei os convites ontem, hoje de manhã, hoje à tarde. Comprei hoje à tarde no calor infernal. Então ela está indicando várias circunstâncias. O advérbio é massa por causa disso, né? Ele modifica vários sentidos. Então, comprei os convites ontem. Esse termo ontem indica tempo. Logo é um advérbio de tempo. Mas, mesmo hoje, gente, é advérbio de tempo também. Então, ontem, hoje, amanhã, à tarde, à noite, pela manhã, tudo isso, dessas expressões que indicam tempo, são expressões adverbiais de tempo e podem ser advérbios de tempo. Não esqueça, pode ser formado por uma palavrinha ou não. Se eu digo assim, comprei os convites à tarde, esse à tarde é uma locução, é também advérbio de tempo, mesmo não sendo formado por uma palavrinha, né? O advérbio de tempo ele apresenta uma ideia de quando foi realizada a ação. Isso aqui é o de menos. O importante é tu saber identificar quando ele está apresentando essa ideia, essa circunstância de tempo. Advérbio de modo, gente, o modo em que as coisas foram, são ou serão feitas, né? A orquestra tocou brilhantemente. A orquestra tocou ruim. A orquestra tocou fantasticamente, fabulosamente. Tudo isso é o modo em que a orquestra realizou a ação de tocar música, né? Então, gente, o advérbio de modo, ele sempre vai indicar o modo em que a ação verbal está sendo executada, né? Se eu digo assim, eu fui para o trabalho feliz. Esse feliz aí não é minha característica, é o modo em que fui para o trabalho. Então é advérbio de modo, né? Outra característica bacana do advérbio de modo, gente, ele termina com a palavra mente, alguns deles, mas só tem que tomar cuidado, não é toda palavra que termina em mente que é advérbio, mas todas as palavras que terminam em mente, né? Tirando o verbo mentir, né? Ele mente, e aí o substantivo mente, né? A minha mente está cansada. Todo o restante vai ser advérbio de modo, tá? O advérbio de modo ele indica circunstâncias, né, em que a ação verbal está sendo feita. Bem tranquilo, né? O advérbio de modo apresenta uma ideia de como se realiza essa ação. Se realizou ou se realizará, tá bom? Advérbio de negação. Advérbio de negação eu não perco nem tempo explicando para vocês, né? Ele sempre vai indicar, né, uma negativa, uma contrariedade à ação verbal, tá bom? Não gosto de música erudita. Esse não sempre será advérbio de negação. A música, para ser séria, não precisa ser música erudita, né? Professor, mas só o não é advérbio de negação? Negativo, tá? Negativo. Existem expressões que vão trazer essa ideia de negação, tá bom? Se eu digo assim, nunca farei isso, esse nunca também está dando uma negativa, tá? E algumas pessoas, alguns gramáticos, eles até atribuem, né, esses advérbios de negação, alguns deles, como advérbios temporais também, né? Já que vão indicar uma circunstância temporal, tá bom? Então esse aqui é muito tranquilo, mais tranquilo que os outros que eu já apresentei. Se temos o de negação, a gente tem o de afirmação, né, gente? A afirmação vai ser o contrário da negação, né? Sim, eu conheço essa música, certamente iremos à praia, né? Então, esse advérbio, nesse caso, ele apresenta uma afirmação com relação à ideia expressa no verbo, a ideia da expressão verbal, tá bom? Beleza? Vamos avançando aqui. Advérbio de dúvida. O advérbio de dúvida, ele vai expressar, como o próprio nome já está dizendo, né, uma dúvida expressa pelo verbo, tá bom? Pelo verbo. Agora a gente tem que prestar atenção no detalhezinho, né? Eu agora falei para vocês do advérbio de modo. Falei para vocês que as palavrinhas que terminam em mente, tirando o verbo mentir e o substantivo mente, eles certamente serão advérbios de modo. Só que, vamos lá para a semântica de novo. A semântica de novo. Algumas palavrinhas terminadas em mente podem ser advérbios de dúvida. Como é que eu vou identificar isso, professor? É tu, meu cidadão. Quando lê o texto, lê a frase, responder suas questões, vai ter que identificar se está indicando o modo em que algo está sendo feito ou se está expressando uma dúvida em relação, né, à ideia expressa pelo verbo. Nesse caso aqui, ó, possivelmente o concerto será amanhã. Alguém está afirmando alguma coisa? Alguém está negando algo? Não está nem se afirmando e não está se negando nada aqui. Há uma dúvida, ele diz possivelmente, mas não há uma certeza. Então por isso é advérbio de dúvida, terminado em mente, tá bom? Beleza? Então se eu digo possivelmente, talvez, quem sabe, tudo isso são expressões adverbiais de dúvida, tá? Eu tenho aqui o talvez e possivelmente, eu trouxe para vocês, tá bom? Só preste atenção nesse detalhezinho, né? Para não dizer que o professor ensinou errado, né?
tirando o verbo mentir, tirando o substantivo mente, né? A maioria das palavrinhas terminadas em mente serão advérbios de modo, mas também podem ser advérbios de dúvida. É você que vai ter que saber identificar, tá bom? Vamos lá. Advérbio de lugar, bem tranquilo, né? Aqueles advérbios que expressam a ação verbal sobre onde ou onde a ação foi realizada, se realizará ou se realizou, tá? Então aqui, ali, são alguns desses exemplos. Normalmente, pessoal, nas orações, nas frases, essas expressões de adverbiais de lugar, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Podem aparecer só com um termo, mas normalmente, e eu vejo isso muito nas aulas que eu estou dando pessoalmente com os alunos, quando eu quero brincar com eles, né? Eles não conseguem identificar o advérbio de lugar. Eles não conseguem identificar esse advérbio de lugar porque eles não conseguem entender a semântica desse advérbio. A semântica desse advérbio. Né? Se eu digo assim, foi somente com Villa-Lobos que a música nacionalista no Brasil introduziu-se e consolidou-se para valer. Eles pensam que no Brasil é substantivo, porque Brasil é nome de lugar. Né? Só que aqui está dizendo o lugar onde a música nacional se consolidou. Então é uma circunstância de lugar. Tem que tomar cuidado com isso. Né? Então se eu digo assim, eu gravo aulas na TV Rosário. Né? O pessoal pensa assim, na TV Rosário é nome. Não, é nome, obviamente, mas aí tem uma expressão de circunstância de lugar. Tá? Então toma cuidado com isso, tá bom? Agora se eu digo, a partitura está aqui, a partitura está ali, a partitura está embaixo, em cima, né? Tudo isso são expressões que indicam o lugar onde algo está em relação à ação verbal, tá bom? Beleza? Vamos lá. Os advérbios de intensidade. Os advérbios de intensidade, eles vão expressar uma intensificação descrita por esse verbo, tá? Ele vai intensificar algo que já foi mencionado. Eu falei para vocês, né? A apresentação começou cedo. A apresentação começou muito cedo, então eu estou intensificando esse próprio advérbio. É uma característica bem legal do advérbio de intensidade, que normalmente ele vai intensificar o próprio advérbio, ou o adjetivo, tá bom? Ou o adjetivo. Quando ele não fizer isso, ele vai aparecer de maneira isolada, tá? Somente com um termo. Olha esse caso aqui, ó. A orquestra era muito boa. Esse advérbio de intensidade está intensificando o adjetivo. Mas nesse caso aqui, ó, e em um período mais adiante, nesse caso aqui, ele não está intensificando nem advérbio, nem adjetivo e nem o verbo. Ele está só dando uma ideia de adição, tá? Mais adiante, ok? Então a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque esse advérbio de intensidade, algumas pessoas confundem com outros termos, por exemplo, com os graus, né? Com os graus específicos, por exemplo, do adjetivo, tá bom? Se eu digo a orquestra era muito boa, quando a gente traz lá, por exemplo, o grau do adjetivo, o aluno ele faz essa comparação somente com o adjetivo, tá bom? E a gente tem que ver também que esse advérbio, de maneira isolada, ele tem a semântica dele, tá? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Uma observaçãozinha para vocês. Uma observaçãozinha aqui. Esse é o maestro com certeza. Os músicos não sabiam com certeza qual era o melhor hotel. Vou repetir as frases para vocês entenderem algo nessas duas expressões. Esse é o maestro com certeza. Os músicos não sabiam com certeza qual era o melhor hotel. Preste atenção, pessoal, que embora essas expressões elas sejam as mesmas, mas elas expressam sentidos, significados, semânticas diferentes, tá bom? Tá tranquilo? Então preste atenção. Se eu digo assim, ó, esse é o maestro com certeza, eu estou afirmando. Então é um advérbio de afirmação. Tranquilo? É um advérbio de afirmação. Agora se eu digo, os músicos não sabiam com certeza qual era o melhor hotel. Aqui, gente, ele não está afirmando, ele está expressando uma dúvida. Então toma cuidado com isso, cara pálida. Se tu chegar numa prova e encontrar o com certeza e o professor mostrou lá no início da aula que com certeza é advérbio de afirmação, né, que expressa certezas. Mas eu também disse nessa mesma aula que isso muda de acordo, conforme o sentido. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a semântica, tá? Tem que tomar muito cuidado com a semântica. Eu estou ministrando aula de semântica na UEMA e eu falei para os alunos, né? A gente tem que deixar de lado esse estudo da semântica somente como um estudo do significado da palavrinha, né? Porque a semântica muda todo o sentido de um texto, se possível. Você está entendendo? Então, um aluno, um leitor, um escritor competente
é aquele aluno que, além de dominar, né, todos os recursos linguísticos, estilísticos, ele entende toda a semântica da enunciação, tá? E é isso que a gente tem que tomar cuidado aqui. Tranquilos? Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Seu instrumento está aí. Eu estava ansioso. Aí os músicos começaram a tocar. Novamente aqui, as mesmas expressões, né? As mesmas expressões. Só que os sentidos diferentes em relação à semântica desse advérbio, né? Seu instrumento está aí, eu estou indicando o lugar. Agora se eu digo, eu estava normalmente numa linguagem mais coloquial, as pessoas utilizam esse aí, né? Eu estava ansioso, aí os músicos começaram a tocar. Esse aí, gente, já não indica mais o lugar, está indicando o tempo em que eles começaram a tocar. Então essa mesma palavrinha, esse mesmo vocábulo, pode indicar advérbios diferentes, tá? Tanto numa linguagem formal quanto informal, tá bom? E é você, aluno competente, que, né, já entende o significado desses advérbios e que eles podem variar de acordo com o contexto, que vai ter que fazer essa identificação, tá bom? Deixa eu ver aqui. O adjunto adverbial eu já trouxe para vocês de maneira prévia, né? Esse adjunto adverbial, ele é a sintaxe do advérbio. O advérbio, ele é uma palavra modificadora e sintaticamente ele é adjunto adverbial. O adjunto adverbial é todo advérbio, pessoal, não tem segredo, tá? Morfologicamente é advérbio, sintaticamente é adjunto adverbial. Todo adjunto adverbial é advérbio e todo advérbio será adjunto adverbial, tá? Formado por uma expressãozinha, né, um vocábulo, ou a partir das locuções. E também das orações, como vocês já viram, né, das orações. Só que nesse caso das orações, esses adjuntos adverbiais, eles não são adjuntos adverbiais, né? Eles são orações mesmo, né? Eles têm todo o significado oracional. Tranquilo? Beleza? Eu encerro essa aulinha aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar as conjunções. Valeu! Não, espera aí, só encerra aí. Vai. Ah, tem que encerrar, né? Eu encerro essa aula aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar a conjunção, tá bom? Valeu, galerinha!